Durante cenas internas da ISS, da própria transmissão ao vivo da NASA, o uso de fios, arneses, telas verdes e realidade virtual foi detectado para se obter a aparência de um ambiente sem peso. Exemplos disso incluem astronautas desaparecendo e reaparecendo na tela, falhas de tela verde, pegando objetos que na verdade não estão lá, puxando fios invisíveis, se enrolando em seus arneses e até mesmo astronautas surgindo do nada. Isso levanta a pergunta óbvia: se eles realmente estão lá em cima, por que estão usando técnicas de Hollywood para forjar a filmagem? Ótima pergunta. São 7 vídeos, tá? Curtinhos, de 2 minutinhos. Ah, tá. Fala do 3 Atlas, tá? Dessa nave desconhecida, desse objeto desconhecido. Vamos lá. Esse daqui é um programa, quem fala inglês, eu recomendo assistir todo dia um jornal de um canal independente americano que chama Redacted. O Clayton Norris, o âncora com a esposa dele, o Clayton Norris era o grande da Fox, do canal Fox, como o Tucker Carlson, e pulou fora e fez o canal dele, é fantástico. Aborda tudo, ele tem uma mente muito aberta, muito legal. E chama pessoas muito interessantes. Então, vamos lá, que o primeiro aqui, onde ele fala essa situação aqui. O que diabos a NASA está escondendo? Alguns dias, às 11 da manhã, no horário central, a transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional apagou de repente, ou eles cortaram para aquela tela deles com um monte de texto, tipo, estamos com alguns problemas aqui, depois que uma espécie de nave, alguma coisa, simplesmente passou flutuando. Uma espécie de nave não identificada para muitos de nós passou voando bem ao lado da Estação Espacial Internacional. Luzes UV de... Então você pode ver bem aqui. O que você faz entrando na rede... Esse é o feed da NASA, Não, direto, vi, tá, claro. gente? É o feed As da lojas da suposta Estação Espacial Internacional. Com certeza. Não farei nada dentro do volume de trabalho. Agora, olhem aqui no lado direito da tela. Olha aqui, Comunicação gente. excelente. De À nada. direita aí, ó. E só pra, tipo, Esse facilitar as objeto. coisas quando voltarmos KU, você estará no Espaço Terra 3 para suas operações de hoje com Shankini. Continua deslizando. E então? E aparece. Agora, segundo relatos, tem tipo um ponto preto no quadro ali, então quando as coisas se movem no meio daquela área, elas de fato desaparecem. Isso não é tipo uma anomalia, na verdade faz parte da câmera. Mas lá vai, passando, flutuando. Que diabos é isso? E então, acho que logo depois disso, a NASA corta a transmissão e coloca aquela tela deles que diz: desculpe, nada mais para ver aqui. Exatamente, gente. Isso daí, para vocês verem que eles não querem mostrar nada fora da cosmologia deles, do que eles, como eles descrevem a realidade. No caso, era um feed ao vivo, tá? Vindo da suposta estação espacial, com esse objeto. Parece um triângulo. Ele sumiu no meio porque a câmera tem um ponto preto no meio. Isso é da câmera, tá? Possivelmente para quando aponta para o sol e tal, para poder filmar em torno. Então ela some, mas ela, não é que ela desaparece. É uma nave física, tá? E aí apareceu de novo. Cortaram o feed e não falam sobre isso. Simplesmente não falam, gente. Não querem explicar nada, não querem elucidar nada que não seja do interesse deles, seguindo a narrativa deles. Tá? Ou seja, não tem nenhum tipo de... É um bando de filha da mãe, gente. É um bando de filha da mãe. Agora aqui, ó, o segundo vídeo, que é isso aí. Esse aí é um pesquisador americano que o Clayton conhece, o Clayton Norris, o âncora ali, o repórter, que é um pesquisador que vem contestando, inclusive ele vai ali ele está, se eu não me engano, ele está no município onde fica a base da NASA, na Flórida. Foi lá reclamar, falar, ele vem delatando as doideiras da NASA. Né? É muito interessante esse cara. Tá? Muito interessante mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É o clipe 2. É esse aqui? Não, esse aqui. Desculpa, gente, aqui eu não... Aqui. Isso aí. Esse aqui.
isso aqui, gente, ó. Nosso próximo convidado, Justin Robert, vem denunciando as besteiras e mentiras da NASA há anos na Flórida. Aqui está ele, perante a comissão do condado de Brevard. Vejam. Boa tarde, comissários. Hoje, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma possível fraude em escala enorme acontecendo no seu condado. Agora, existem evidências claras de que a NASA usa vários métodos para enganar grosseiramente o público sobre os astronautas estarem na Estação Espacial Internacional. Durante cenas internas da ISS, da própria transmissão ao vivo da NASA, o uso de fios, arneses, telas verdes e realidade virtual foi detectado para se obter a aparência de um ambiente sem peso. Exemplos disso incluem astronautas desaparecendo e reaparecendo na tela, falhas de tela verde, pegando objetos que na verdade não estão lá, puxando fios invisíveis se enrolando em seus arneses e até mesmo astronautas surgindo do nada. Isso levanta a pergunta óbvia: se eles realmente estão lá em cima, por que estão usando técnicas de Hollywood para forjar a filmagem? Ótima pergunta. Interessante, gente. Isso daí é muito interessante. Tem canais que eu acompanho há muito tempo que são justamente pessoas que ficam monitorando estas imagens ao vivo da NASA e ficam gravando, né? E eles pegam um monte de inconsistências, principalmente dos fiozinhos, né? Esses aí gente, mas muita coisa, eu já vi muita coisa. E agora o pessoal está começando a caguetar. Está começando. O canal do Clayton é um canal gigante lá nos Estados Unidos, tá? O Redacted. Ele é um canal gigante. Tem muito mais peso e relevância do que ABC, CBS, NBC, com essa porcariada das globaliches americanas, não é? Entendeu? Então, está começando a transparecer isso aí. O pessoal está começando a debater, porque é muito sério, isso é muito assim, escancarado na cara de todo mundo. E o pessoal, pô, o que vocês estão nos enganando sistematicamente? Sim, é o que a gente fala há anos, gente. Estão nos enganando. Achar que NASA seja referência de excelência científica é para desavisados, né? Totalmente desavisados. Né? Agora, esse aqui ele dá uma pincelada em mentiras absurdas, tá? Da NASA, bem absurdas. Esse aqui é bem, dá uma pincelada, tá, gente? Aqui. Justin está aqui conosco agora. Obrigado, Justin, primeiro de tudo, eu adoro que você está tentando trazer consciência para isso e expor a fraude da NASA. Mas antes de entrarmos em tudo isso, só queria saber sua reação ao ver o sinal ser cortado mais uma vez depois que algum objeto passa flutuando e eles não dizem exatamente o que é. Sim, com certeza. Obrigado por me receber. Tá falando da nave quando de vejo triângulo. isso, é difícil levar qualquer coisa da NASA a sério, com base nas conclusões a que cheguei ao longo dos anos. Mas sabe, pode ser que eles realmente tenham captado algo estranho no céu e aí cortaram a transmissão. Mas a gente tem que se perguntar: isso é coisa do nosso próprio governo? Ou será que é realmente um objeto voador não identificado de outros seres? Ou será que a NASA está apenas nos distraindo constantemente com histórias sobre o espaço? Você sabe? Será que aquela transmissão. Pessoal, principalmente essas imagens, tá aqui, live from Florida, né? Não sei se é a imagem que é ao vivo da Flórida. Isso aqui é tudo CGI, tá? Isso aqui é computação gráfica, não existe isso aqui não, tá? Isso é um caô total, só para complementar. Era real mesmo? É um pouco difícil até mesmo dizer, né? Bem, como eu disse, quando os flagramos filmando caminhadas espaciais subaquáticas usando as cenas internas parecem ter sido filmadas em estúdio, com as pessoas penduradas em arneses. Fico me perguntando o que eles estão nos mostrando, afinal. Muita gente já chegou à conclusão de que aquele feed ao vivo da ISS é só um avião em alta altitude com uma lente olho de peixe. Seria muito fácil simplesmente mandar esse negócio bem alto. O pessoal que gosta de pesquisar, pesquisem um projeto chamado Project Sophia. Projeto Sophia. Busquem isso daí, vocês vão ver. Não exatamente 400 quilômetros, e ficar transmitindo algo pra gente o tempo todo. Eu não acredito que existam seres humanos em um laboratório espacial voando a 28 mil quilômetros por hora, a 400 quilômetros acima das nossas cabeças. Gente, o pessoal está começando a fazer perguntas, está começando a botar pressão em cima da NASA, e o pessoal, é aquele negócio, o capital deles, a única defesa
O único, vamos dizer, escudo que eles podem usar para se defender, não, que a NASA, os PhDs, os prêmios Nobel, é justamente o sistema em si, que a gente sabe que não merece confiança nenhuma, gente. É só olhar o que está acontecendo, é só olhar as atitudes, as mentiradas só, as enganações. Entendeu? Agora, o porquê, esse é que é interessante, tá? O porquê. Por que tanta mentira, né? Isso eu acho fundamental e eu falo disso aí há muito tempo, gente. Bastante tempo. Sabe, eu tô aberto a qualquer coisa, certo? Então só me mostra as evidências. Eu sigo a linha do Thomas Sowell, sabe? Só me mostra as evidências. E o que você tá mostrando nesses vídeos? Claro, os arneses, as cordas. Tipo, por quê? Por que Arnês eles são os fariam isso? fios, tá? Por que eles se dariam a tanto trabalho para ter, tipo, um avião de alta altitude a 250 milhas acima da Terra, só ali com uma transmissão ao vivo? Tipo, qual o propósito deles mentirem para nós com isso? Bem, parece que por volta dos anos 50, o almirante Byrd, ao explorar a Antártica, e é engraçado que você estivesse falando sobre atravessar o gelo no Ártico antes, mas acho que eles encontraram algo lá na Antártica. Ele falou sobre um continente do tamanho da América, não de gelo, verde e exuberante, que ninguém jamais tinha visto. Então, acho que eles podem estar potencialmente escondendo outros continentes, recursos, quem sabe que outros tipos de segredos. Talvez os alienígenas estejam além da Antártica. Não tenho certeza, mas foi quando eles criaram o Tratado da Antártida. Foi quando eles fecharam tudo. E todos os países que estão em conflito uns com os outros concordam que ninguém pode explorar a Antártica de forma independente. Então é um segredo grande o suficiente para que a gente deixe de lado questões de Terceira Guerra Mundial e diga: ok, ninguém vai lá mexer com aqueles pinguins, certo? Como eles nos dizem. E então eles criam a NASA na mesma década. E eu realmente acredito que eles estão escondendo nossa verdadeira história, onde vivemos, como é este lugar, e que não estamos necessariamente em um vazio infinito do espaço, e que poderíamos ser o centro desse design inteligente. E é realmente só para manter nosso foco no espaço sideral acima de nós, quando potencialmente poderiam existir terras exteriores. Sabe, eu comparo isso com o show de Truman. O Truman era muito difícil de controlar quando começou a ficar curioso e a descobrir que havia mais coisas lá fora. Se eles envolveram nosso mundo em uma bola e apenas nos disseram que não havia mais nada e que se você seguir na mesma direção vai voltar ao ponto de partida, ninguém nunca vai procurar pelo perímetro, ou pela cerca, ou pela muralha de gelo da Antártida. E é isso que eu acho que eles estão escondendo de nós, basicamente com trabalho inútil e canalizando trilhões de dólares de orçamentos secretos para sabe-se lá o quê, e só torcendo água no espaço. Eu sempre pergunto às pessoas, sabe, há quanto tempo eles estão lá em cima e que benefício eles trouxeram para a sua vida ou para a humanidade. Ninguém consegue citar nada, exceto bilhões e trilhões de dólares por ano para tirar fotos das quais muitas nós provamos que são falsas. E por que estamos lá em cima fingindo isso e fazendo essa farsa? Essa é a grande pergunta de US$ 1 milhão. E eu só posso especular, que foi o que eu acabei de fazer para você. Fantástico, gente. Fantástico. Totalmente fantástico. Essa fala dele eu achei espetacular e bate com que tudo que o nosso presidente vem nos falando, que os seres vêm nos falando. Olha só, esse cara não é contatado, né? Ele está chegando nessas conclusões. Espera aí, então a NASA está aí para justamente esconder o mundo real, não é? Não é? Vai que isso aqui não é uma bola navegando pelo espaço, como falo. Vai que tem uma cerca, que tem outras coisas além. Vai que esses seres ditos extraterrestres vêm destas outras terras. Gente, eu achei fantástica fala as conclusões dele. Fala do Tratado da Antártica, que eu falei com vocês, do continente que o Almirante Byrd viu, testemunhou, e não era nenhum maluco. Era o oficial de marinha, almirante, mais jovem, mais condecorado, mais não sei o que, era um herói, cara. E aí? Olha só, quando você vai procurar, vai buscar conhecimento, gente, por que é tão importante isso? Por causa dessa situação, não é? Da situação. Deixa eu ver o quinto videozinho aqui. Será que ele está aqui referenciando aí indícios dos anéis, né? O que pode ser aqui que ele está falando?
Poderia ser de lá que esses seres estão vindo. Né, sabe, eu gosto de me ater ao que posso provar. E é muito difícil provar que os alienígenas existem, mas parece que há mais evidências de que eles vêm de fora ou de dentro do que, sabe, lá de cima. Então, a NASA quase parece mais uma grande agência de inteligência mundial que guarda os maiores segredos do mundo sobre a nossa verdadeira história, sabe? Se houve grandes resets e alienígenas, quem sabe o quê? Talvez sejam eles que mantenham um controle bem rígido sobre isso. Isso que eles fazem. É exatamente isso que nosso presidente me disse quase 30 anos atrás. A NASA foi constituída, foi criada para esconder o mundo real. Show de Truman, ele falou. Tenho certeza que a maioria de vocês já assistiram esse filme espetacular. De repente, o pessoal mais jovem nunca assistiu. É um filme muito legal, até meio uma comédia light, com o Jim Carrey, um grande ator, não é? Comediante, muito legal. Show de Truman. Quem não assistiu, assista. Para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Tá? É exatamente isso aí, gente. Eu achei super acertada essas colocações desse cara. E aqui na sexto, ele fala da Blue Marble, aqui, ó, a sexta aqui. Ó. Ele fala do Photoshop, do Blue Marble, que é aquela foto que eu mostrei para vocês, que foi muito famosa como foto da NASA, inclusive estava na tela de início dos iPhones quando lançaram, uma jogada de propaganda muito grande para reforçar esse sistema de crença da NASA. Né? Tô aberto, certo? As pessoas no nosso chat estão dizendo que a NASA é basicamente, sabe, uma agência cooptada a essa altura. E que a NASA é falsa pra caramba. Tudo isso eram ilusões lá em cima. É. Sabe, tipo, tudo que eles estão nos dizendo é mentira. Que é CGI, muita gente dizendo que, tipo, essas transmissões são falsas desde o início. Então, talvez eles estejam cortando, sabe? Pode falar. E outra coisa que realmente me chamou a atenção quando eu mergulhei nesse assunto foram as fotografias da Terra tiradas do espaço. Você se lembra da famosa Blue Marble que colocaram no nosso iPhone quando recebemos os primeiros? Aquilo nem é uma foto real. Se você pesquisa, tem um cara da NASA explicando como precisou criá-la no Photoshop. E eu penso, até onde eles realmente foram? Depois, astronautas dizem que nunca estivemos acima da órbita terrestre baixa. Tipo um deslize. Então, se não fomos à Lua, o que eu acho que é bem aceito, especialmente pela maioria das pessoas nesta audiência, então você tem que se perguntar, até onde eles realmente foram? Você tem satélites lá em cima há décadas, dezenas de milhares deles, e nenhum deles se virou e tirou uma foto do nosso lar em um único enquadramento completo. Cada uma delas é criada no Photoshop. Eu sempre peço para as pessoas procurarem, e aí você acha uma que eles admitem ser falsa. Outra tem algo estranho escrito nas nuvens. Depois você encontra duas que são de 20 anos de diferença e elas têm o mesmo padrão de nuvens, tipo idêntico, mostrando que eles estão usando truques. Então você só tem que perguntar por quê, e eu realmente gostaria de saber para onde o dinheiro dos nossos impostos está indo, porque uma grande parte vai para a NASA. Perfeita essa colocação, gente, mas simplesmente espetacular. Espetacular. Até onde os astronautas foram? Órbita baixa, porque eles não podem. Gente, não temos tecnologia para passar pelo cinturão de Van Allen, tá? Que é uma radiação ionizante aí que mata tudo vivo. Qualquer coisa que respira morre. Não tem tecnologia. Não tem. Tá? Esse último vídeo que eu vou colocar é de um outro pesquisador que mostra que a própria NASA admite isso daí. Você vê a burrice. Não é burrice, é a arrogância desse pessoal. Isso aí, gente, descreve para a gente, é um excelente exemplo da arrogância das nossas lideranças. Pois contam com a boçalidade, com a ignorância, com a complacência da população e fazem, dizem, tomam atitudes totalmente insanas
na cara de todo mundo, mentem deslavadamente, porque sabem que a população cada vez mais idiotizada, até porque existem as famosas armas silenciosas por aí, que eu já falei disso, que está abaixando a atividade cerebral, contaminando a região límbica do cérebro, que é o tico e teco, né? Pensamento crítico. Cada vez, basta ver o que está acontecendo aqui no Brasil, o que aconteceu ontem, né? E o que estão falando por aí. É uma boçalidade galopante, em todo tipo de situação, né? Globalista, deslavadamente, sem pudor, fala os maiores impropérios com a maior cara lavada. Haja óleo de peroba. Tinha a mesma coisa com a NASA. Não é? Ou seja, onde que esse pessoal foi? Chegou até onde? Não chegou no cinturão de Van Allen, não chegou na alta, órbitas elevadas. Né? E na Lua não foi de jeito nenhum. Isso aí é certeza absoluta. Não tem tecnologia. Eles mesmos admitem. E o mais interessante foi o que ele falou dos satélites. Existem satélites, porque muitos terraplanistas falam, não tem satélite. Tem satélite. Não tem no número que eles falam, mas tem. Por que eles não pegam satélite e não viram para a Terra para tirar uma foto da Terra, não é? e um take só? Porque não vai nunca. Por quê? Porque o primeiro anel é gigantesco. Eles vão tirar uma foto de uma Terra e com a planicidade, vão ver a planicidade das águas, convexidade dos continentes, vai estar óbvio, e outra coisa, sem curvatura. Eles nunca vão tirar essa foto. Não existe essa foto, como ele falou. E acho que mostraram são manipulações. E agora, por que nunca foram na Lua? A própria NASA disse. Aqui é o último vídeo, para fechar. Esse aqui é um pesquisador bem interessante, fez um documentário bem legal. Deixa eu ver aqui. Peraí, opa, esqueci de... Esse aqui. Aqui. Olha aí, gente. Prestem atenção. Vamos ouvir o que alguns especialistas da NASA têm a dizer sobre esse assunto. À medida que nos afastamos da Terra, passaremos pelos cinturões de Van Allen, uma área de radiação perigosa. Radiação como essa poderia danificar os sistemas de orientação, os computadores de bordo ou outros eletrônicos na Orion. Mas a Orion tem proteção. A blindagem será posta à prova enquanto o veículo atravessa as ondas de radiação. Sensores a bordo registrarão os níveis de radiação para os cientistas estudarem. Precisamos resolver esses desafios antes de enviarmos pessoas para essa região do espaço. Espera aí. Então, o que você está dizendo é que, para enviar humanos por essa região, precisamos resolver o desafio de atravessar os cinturões de radiação de Van Allen. Mas tô com fogo. Vocês já não resolveram esse desafio em 1969, quando enviaram astronautas para a Lua e, subsequentemente, outras 5 vezes depois disso? Mas também estamos realmente expandindo os limites em termos de para onde estamos avançando com a exploração. Eu acho que os humanos são naturalmente impulsionados a fazer isso. E este é realmente o começo, eu acho, dos seres humanos deixando a órbita baixa da Terra. Eu certamente planejo estar por aqui para ver isso. Então, ela é uma astronauta da NASA, mas acho que ninguém se deu ao trabalho de contar a ela sobre a primeira vez que deixamos a órbita baixa da Terra. Acho que ela deve ser um pouco jovem demais para se lembrar. Aqui temos outro astronauta que não foi informado sobre o pouso na Lua há 48 anos. O plano que a NASA tem é construir um foguete chamado SLS, que é um foguete de carga pesada. É algo que é muito maior do que o que temos hoje, e ele será capaz de lançar a cápsula Orion com humanos a bordo, bem como módulos de pouso ou outros componentes para destinos além da órbita da Terra. No momento, só podemos voar na órbita da Terra. É o mais longe que conseguimos ir. Só podemos voar na órbita da Terra. É o mais longe que conseguimos ir. E este novo sistema que estamos construindo vai nos permitir ir além e, com sorte, levar humanos para o sistema solar para explorar. Então, a Lua, Marte, asteroides... Há muitos destinos para onde poderíamos ir e estamos construindo esses componentes básicos para nos permitir fazer isso eventualmente.
Assim que nós viajarmos além da órbita baixa da Terra, a tripulação será exposta a maiores quantidades de radiação. Então, temos que projetar tanto os sistemas de proteção da tripulação, quanto nossos sistemas eletrônicos para suportar essa radiação. Então isso significaria que Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin eram um bando de cascas grossas, capazes de suportar toda aquela radiação brutal, considerando que esses desafios ainda não foram resolvidos. Então, como é que tínhamos a tecnologia para realizar esse feito incrível em 1969, mas ainda estamos trabalhando na tecnologia em 2017, quase meio século depois? Bem, eu consegui encontrar um astronauta muito esperto e bem informado que vai esclarecer tudo para nós e explicar exatamente por que não conseguimos voltar para a Lua e atravessar aqueles cinturões de radiação de Van Allen. Dá uma ouvida nesse cara esperto. Eu iria para a Lua em 1 nanosegundo. O problema é que não temos mais a tecnologia para fazer isso. Nós tínhamos, mas destruímos essa tecnologia. E é um processo penoso construí-la de novo. Esse cara, nossa, ele é um exemplo real do que pode acontecer com você quando é exposto a toda aquela radiação espacial. E se você é uma criança que sonha em ser astronauta, ser um ótimo mentiroso pode ser uma qualidade positiva a se ter no currículo. Aí, gente, palavras de engenheiros da NASA. Esse último boçal aí, o Dom Petit, eu vi a entrevista toda dele alguns anos atrás. Tá? Esse vídeo deve ter, como ele falou, 2017, a gente já está em 2025. Né? 8 anos já se passaram e não temos ainda essa tecnologia. Tá? E eles já estão falando aí do projeto Orion, que já está quase pronto, que vão voltar à Lua. Também mentira, porque até hoje não tem essa tecnologia. A gente tem informação eu tenho informação de dentro, que a gente tem uma pessoa lá dentro, que é ligada a nós, que falou, e não é das cabeças, que já falaram que não tem tecnologia. E não tem mesmo, porque não tem como. Entenderam? Ou seja, é gritante, eles mesmos. Vocês falam, não, porque daí a gente vai poder ir à Lua. Ah, não, a gente não chegou ainda nas órbitas altas, só nas órbitas baixas. Eles falam na maior... E ninguém fala nada, gente. Ninguém presta atenção, ninguém está nem aí. Ninguém conecta os pontinhos. O modus operandi da NASA é o modus operandi do nosso sistema. É o modus operandi do GO. Mente descaradamente, porque os carneirinhos, impressionados, não é, com os títulos, não é, com os rótulos, com o negócio, não vão falar nada, vão falar que maravilha. É por isso que, em 2010, quando o infeliz, mentiroso, repórter, o Cristiano da TV Record, cara a cara com o Bilu, e eu estava atrás vendo, fui testemunha, eu sei que é tudo aquilo ali que a gente já mostrou os vídeos, então não vou repetir. Quando ele virou uma mensagem, o Bilu falou, apenas que busquem conhecimento. É só buscar conhecimento que a casa cai, gente. O GO construiu um castelo em pilares de sal ou areia. Cai rapidinho.